Oi, pessoal, vamos continuar? Vamos lá, estão firmes aí? Como é que vocês estão? Não podemos parar. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Vamos ser os escolhidos? Ou você quer ser só aquele que será chamado e não será escolhido? Vamos ter fé, foco, a fé que transporta montanhas. Somos os trabalhadores da última hora. Prestem bem atenção nisso, nessa prática do Evangelho. Os trabalhadores da última hora, os espíritas, que foi a última revelação. Vamos firme em O Livro dos Espíritos. Vamos falar da pergunta 242 agora, e seguintes do livro. Como têm os espíritos o conhecimento do passado? Como que eles têm? Esse conhecimento é para eles ilimitado? Essa pergunta nos reporta à aula anterior, ao vídeo anterior. Por quê? Porque nós aprendemos que lá no plano espiritual não existe a questão temporal como a gente vê, como a gente passa, como a gente vivencia aqui no planeta Terra. Não existe essa questão temporal. E lá o espírito, que tem uma certa capacidade moral evolutiva, quando ele pensa no passado, como não existe o tempo, ele vivencia aquilo com ele. Ele traz o espírito com ele aquela carga de experiências que ele teve. Por isso que neste planeta, o nosso, em outros planetas, o nosso perispírito é importante, porque a gente não consegue se apresentar nessa fase evolutiva, a gente não consegue se apresentar sem o perispírito. E o perispírito traz conosco a nossa carga de experiências positivas e negativas que nós tivemos. Então, quando o espírito, mais ou menos um grau de conhecimento médio, ele se ocupa ou ele tem uma lembrança do passado, ele vivencia aquele passado, como se aquele passado fosse o presente. E isso faz ele refletir dos erros e dos acertos. É assim que ele é identificado no plano espiritual. Quando você vê um espírito muito evoluído, as pessoas falam, eu vi um espírito de luz. E quando você vê um espírito atrasadinho, você vê um espírito opaco. Essa grandeza de brilho, de luz, é a carga de experiências, de virtudes que ele tem. Então é como se o perispírito não deixasse ele mentir quem ele é. Essa envolto etéreo que tem não deixa o espírito se apresentar da maneira daquilo que ele não é, se mostrar aquilo que ele não é. Então quando ele pensa, quando ele reflete o passado, ele está ao mesmo tempo vivenciando o passado como se fosse o presente. E ele está feliz por ter sido bom ou triste por não ter praticado todo o bem que se podia. Mas e mais, quando ele, já num estado melhor, evolutivo, pensa no futuro, ele tem certa percepção do futuro. E ele vivencia o que pode acontecer no futuro. Porque lá não tem a questão temporal. E ele vivenciando aquilo que ele pode vivenciar, ele tendo aquela percepção daquilo que ele pode vivenciar no futuro, ele se projeta e se sente feliz porque ele percebe que ele pode chegar a se melhorar, a evoluir. É isso que faz o espírito, depois do desencarne, ficar determinado, ter foco e objetivo de progredir. Então, a gente tem uma frase que fala assim, o espírito, nós somos humanos e divinos, e os nossos problemas humanos faz com que a gente tenha percepção da nossa natureza divina. E lá do outro lado, essa percepção da natureza divina é maior. Você vivencia o passado como se fosse o presente e se projeta para o futuro. Por isso que a 242 embala o ensinamento para 243. A pergunta quando fala se os espíritos conhecem o futuro. E isso, como eu disse, depende da perfeição. Ele vê no passado, como se fosse o presente, e se projeta para o futuro. Ele vai conhecer ou ter uma percepção do futuro quando? Quando ele passa a entrevê-lo.
ele tem uma permissão de Deus, porque moralmente é permitido a ele, porque ele é moralmente evoluído, ou ganhou bônus para isso, e ele passa a antever. E quando ele vê, aquele futuro parece o presente, ele sente uma alegria, porque ele fala, olha, como eu posso chegar à felicidade plena sendo melhor e corrigindo os meus erros. E o espírito mais evoluído, à medida que ele vai se melhorando, ele vai mais se aproximando de Deus. Ele vê o futuro melhor e se aproxima mais de Deus. Tem uma sensação e uma percepção de Deus de uma forma que ele enxerga o passado e se prepara e vai almejando, vai lutando, vai ficando feliz porque ele está rompendo os obstáculos, se tornando melhor até sentir o Pai ao seu lado, a grandeza do Pai eterno ao seu lado. Mas para isso é necessário que esteja integrado nas suas experiências espirituais, no seu espírito, uma bagagem, carregando com ele essas experiências, essas existências corporais, para ele adquirindo bônus e benefícios e moral para poder se aproximar de Deus. Por isso que a 243A fala se os espíritos que chegaram à perfeição absoluta, ele tem completo conhecimento do futuro. Como eu disse na aula, no vídeo passado, só Deus tem o conhecimento de tudo. Para Deus, tudo que Deus sabe, para ele vê o passado, o presente, o futuro. Para nós tudo é relativo e para Deus tudo é absoluto. Deus sabe tudo que vai acontecer com nós. Se nós vamos acertar, se nós vamos errar, se nós vamos fraquejar. Porque Ele é a perfeição. Nós não. Nós somos relativos. Então, por isso que nós somos dotados de livre arbítrio. E os espíritos, mesmo com a perfeição absoluta, não têm o conhecimento completo do futuro. A 243A fala isso. Não é o termo completo, um termo correto, porque Deus é o único e soberano Senhor e ninguém pode igualar a Deus. Por isso que a 244 fala, os espíritos veem a Deus? Somente os espíritos muito superiores os veem, os compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Olha que interessante esse ensinamento. Muito interessante esse ensinamento. Por isso, quando eu, por exemplo, Daniel, faço as minhas orações e eu peço por aqueles espíritos, aqueles irmãozinhos que estão mais atrasados, eu projeto a minha mente e falo que você, meu irmão amigo, preso nas trevas, preso nos vícios, preso no ódio, se liberte, se arrependa, sinta Deus, sinta a presença de Deus, de suas leis perfeitas e divinas. Sinta o Pai glorioso, porque somos imperfeitos, nós não conseguimos enxergar a Deus. Talvez nem Jesus Cristo, na nossa pequenez. Então, isto é uma dádiva só dos espíritos superiores. Não posso falar que grau de espíritos superiores que nós não sabemos, anjos, serafins, querubins, eu não sei, não posso afirmar. Mas os espíritos superiores veem Deus e o compreendem. E esse compreendem traz o conforto, traz a gratidão, traz a alegria, o bem-estar de ter evoluído. Enquanto os espíritos inferiores, como nós, batemos cabeça para sequer acreditar em Deus. Quanto mais sentir Deus e quanto mais adivinhar, como diz a resposta da 244. A 244A fala, quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite alguma coisa, como que ele sabe que a ordem vem de Deus? Então nós percebemos, se vocês já participaram, ou já viram, ou já assistiram a alguma sessão mediúnica, onde há uma transmissão mediúnica, vocês vão perceber que tudo que acontece é permissão de Deus. Se há uma comunicação mediúnica, se há uma mensagem, é Deus que permitiu. Se essa mensagem é positiva ou negativa, nada acontece sem a permissão de Deus. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitiu.
E quando um espírito inferior diz numa comunicação espírita, por exemplo, que Deus não permitiu ele falar ou se manifestar, é porque Deus é soberano. Mesmo os espíritos inferiores sentem a soberania de Deus. Nós temos espíritos aqui no planeta, por exemplo, operários, e temos espíritos, vamos fazer uma metáfora? Nós temos espíritos operários, nós temos espíritos diretores, nós temos espíritos presidentes. Então, os operários também, por ser criaturas como nós, sentem a presença e a soberania de Deus. E quando uma coisa não deve ser feita, quando uma palavra não pode ser dita, ele recebe essa advertência, essa intuição, mesmo sendo um espírito atrasado, que impede ele. E os bons espíritos ajudam a Deus que isso aconteça ou que deixe de acontecer alguma coisa. Nós mesmos temos percepções que achamos que é da nossa inteligência ou do nosso instinto, mas muitas vezes os espíritos que nos guiam, nós sabemos disso. Achamos que às vezes tivemos uma ideia mirabolante, quando na verdade foi um assoprinho, uma advertência secreta. E quando a gente está num grau superior, acontece a mesma coisa. Compreendemos os fins úteis das leis de Deus. Nós temos que cuidar, por exemplo, quando eu falo do Evangelho, no capítulo que fala de falsos profetas e falsos cristãos, tomem cuidado com as comunicações mediúnicas que não têm cunho moral. As comunicações mediúnicas que vêm com o objetivo material, você se afaste dela. O Evangelho fala que onde houver um átomo de orgulho ou de ego voltado a dicas materiais, você se isole dessa comunicação ou desse ensinamento. Espíritos sérios só falam de coisas morais, morais de Cristo. E o que é moral, Daniel? É caridade, é bondade, é mansuetude, é humildade, é melhoria. Nada de ordens de cunho material, ligadas a dinheiro, a poder, a posição social. Tomem cuidado com esses tipos de espíritos inferiores. E a 244b fala, essa ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Elas vêm diretamente de Deus, pois para comunicar-se com Ele é preciso merecer. Será que nós merecemos o papai? Nós só estamos fazendo besteira e temos vergonha do papai. Papai do céu, estou falando. Será que nós merecemos vê-lo e senti-lo? Deus transmite as suas ordens pelos espíritos que estão mais elevados em perfeição e instrução. Então, é uma escada de hierarquia. As ordens vêm do alto e todos os espíritos vão sentindo aquilo. Os mais perfeitos vão ajudando o planeta, a galáxia, como Jesus Cristo, de alto cabedal espiritual, vem dando as ordens aos espíritos mais inferiores, que são mais superiores que nós. E até vai chegando a ordem no operário. É assim que funciona. Ordens de bondade, ordens de amor de pai bondoso e não de um pai tirano. Muita luz, muita paz a vocês. Nós vamos, a partir do próximo vídeo, continuarmos na 245.